Hoje nós vamos continuar a série em Êxodo. Temos olhado no livro de Êxodo e neste momento o povo está no deserto. Ele foi liberto do Egito, da escravidão, e agora eles estão prestes a chegar a um lugar. Então vamos ler no capítulo 19. Êxodo capítulo 19. E diz assim no versículo 1: No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Deixem-me só mudar, que eu percebi que estou a usar uma tradução que pode confundir. Pode ser, desculpa. Versículo 2: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu à uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor se descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Sim, diz a palavra do Senhor. Eu gostava de começar com a história de uma pessoa real, mas que eu mudei o nome. O meu pai costumava dar o exemplo de um senhor, que eu vou chamar de Lucas, acho que não há aqui nenhum Lucas, que ia à igreja regularmente. O Lucas sabia que havia coisas na sua vida, no seu dia-a-dia, que ele fazia, que estava consciente que não condiziam com a vida cristã. Ele estava consciente, mas ele não tinha assim muito interesse em mudar. Então ele chegava ao final do dia, ele ajoelhava-se, ele fazia a sua oração e pedia perdão a Deus. E estava tudo bem. E no dia a seguir, o mesmo. Agora, ao ouvir esta história, há coisas que eu queria corrigir.
Certamente o Evangelho quer dizer que há perdão incondicional para aqueles que estão em Jesus, não é? Para aqueles que tomam parte de Deus, para aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, mesmo que repitam algum padrão. Mas eu também me identifico com a história de Lucas. Às vezes é fácil entrar nesta forma de pensar, mas será que é assim que é suposto? É isso que significa estar num relacionamento com Deus? O que é que quer dizer quando dizemos que temos um relacionamento com Deus? Às vezes nós usamos Jesus como um amuleto, não é? Por exemplo, com o Antigo ou até o Novo Testamento. Se o que estamos a ler nos provoca susto, preocupação, medo, insisto que eu preciso ter uma vida mudada, que o arrependimento é necessário. Mas Jesus. Jesus é o grande mas, que faz com que nós nem sequer tenhamos de nos preocupar, nem com uma vida de desobediência que possamos estar a levar. E será que deve ser assim? E a pergunta que este texto nos provoca hoje é mesmo relacionado com isto. A questão da salvação na Bíblia pode-se resumir àquela pergunta, não é? Como pode um Deus santo se relacionar com um homem pecador? E nós queremos que isso só é possível através de Jesus, através do seu sacrifício pelo nosso perdão. É pela graça, através da fé no Senhor Jesus, que se entregou por nós, como um cordeiro da Páscoa, que podemos ser libertos do verdadeiro Egito, da escravidão ao pecado e do reino da morte. E nós hoje olhamos para esta passagem e perguntamos uma pergunta parecida. Como é que um povo que foi resgatado, que está num relacionamento com Deus, ainda assim pode sobreviver a ele? A pergunta de hoje é: que tipo de povo sobrevive a um relacionamento com Deus? Será que o Lucas pode estar de consciência tranquila ao pensar que está tudo bem, porque crê em Jesus e não se precisa de preocupar nem se arrepender? Hoje a chamada é para nós temermos a Deus, com quem temos um relacionamento. E talvez isso não seja o que estaríamos à espera de ouvir ao vir à Igreja de Eiras. Talvez há uns anos, quando a religião servia para meter medo às pessoas e mantê-las bem comportadinhas, talvez. E não estou a pensar só em pessoas que talvez não tenham um relacionamento com Deus. Claro, se é o teu caso, encorajo-te a ouvir até ao fim. Há uma razão porque eu usei a palavra temor e não medo. Mas a verdade é que, mesmo para muitos cristãos, ter temor não é bem a nossa praia. Não é bem o género de coisa que nós instintivamente escolhemos para acompanhar o nosso dia. Bem, cá vou eu no Semetuc. Que playlist é que eu vou ouvir a caminho da universidade? Louvores de temor mix. O que é que acham? Ou na pausa do trabalho, que versículo aleatório é que me vai aparecer na aplicação da Bíblia? Sim, a segunda parte do versículo 16, o povo estremeceu. Ou antes de apagar a luz, antes de dormir. Qual é o versículo que eu vou ler? Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras. Se não venho a ti, retirarei o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui o candeeiro não é aquele que nós usamos para apagar a luz, né? É a presença de Deus em nós. Temor de Deus não está bem no top dos nossos temas bíblicos favoritos, mas está no top de temas mais importantes talvez por toda a Bíblia. E é igualmente importante hoje. Temer a Deus é uma coisa boa. Não simplesmente o medo que nos vai acontecer, mas um senso de profunda reverência, às vezes aterradora, porque Deus é tão grande e nós tão pequeninos. E hoje há muito estremecimento. É a primeira vez, desde que o homem deixou de estar na presença de Deus, e desde que abandonou a sua presença no Éden, que Deus vai descer Ele mesmo à terra. Desde que o céu deixou de estar na terra, esta é a primeira vez que, de alguma forma, o céu vem à terra e os dois se encontram. Deus chega perigosamente perto da humanidade redimida, do povo escolhido de Deus. E eles precisam de estar preparados. Então o povo tem andado no deserto, chegam a Sinai, de frente ao monte, e Deus chama Moisés. Moisés sobe, e esta é a mensagem de Deus para Israel. E esse é o primeiro ponto. Obrigado, David. Vocês chegaram até aqui para serem meus, é para avançar. E é com esta frase, logo no versículo 4, que tem 3 mini-frases que Deus recapitula o que aconteceu até aqui. Nos versículos
4 temos a primeira vez que ouvimos o relato do que aconteceu pela boca de Deus. Mas o que é dito é ainda mais relevante pelo lugar onde é dito. Este é precisamente o lugar onde pela primeira vez Deus apareceu a Moisés, através de uma sarça ardente. Foi aqui que ele prometeu que ia resgatar o povo da opressão do faraó. E isto é o que ele diz a Israel, o que ele disse a Israel antes. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa. E a seguir ele diz a Moisés: quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então aqui está Deus, a Moisés com o povo, com reunião marcada, no lugar reservado para a reunião. E a maneira como Deus recapitula o que aconteceu até agora torna-se ainda mais poderosa. Deus fez o que ele prometeu e Israel viu. Primeiro, viu o que eu fiz aos egípcios, diz Deus. Em segundo, como vos carreguei sobre as asas de águia. E em terceiro, como vos trouxe até mim. E este é o momento em que vamos talvez estar a olhar mais para versículos específicos. Vai parecer mais pesado, mas daqui a pouco já vai ficar mais leve. Então, na primeira frase, Deus diz: viram o que eu fiz aos egípcios. Ele refere-se à libertação do Egito. E essa salvação do Egito tem sempre duas faces. Israel foi salvo fisicamente e nós fomos salvos espiritualmente de duas maneiras. Salvos do julgamento, através de um cordeiro, e salvos através do julgamento ao inimigo. E é dessa salvação que Deus está a falar. Vocês viram o que eu lhes fiz, aí vocês foram salvos. Em segundo, vocês viram como eu vos carreguei. É uma bonita expressão, mas também muito literal em relação ao que aconteceu. Ao lermos os capítulos até aqui, ou para aqueles que têm lido connosco, nós vimos que Deus arrancou Israel do Egito de forma milagrosa. Ele orientou o povo de dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo. Ele salvou o povo de serem aprisionados novamente. Ele afogou um exército inteiro no Mar Morto. A ironia, né? No Mar Morto. E Deus tem alimentado o povo com codornizes e flocos que sabem a mel. Deus não é o tipo de pessoa que se queixa daquela expressão: queres o quê? O rabinho também é lavado com água de colónia. Porque Deus literalmente já deu tudo a Israel. Daí a expressão carreguem asas de águia. Israel está a nadar na água de colónia. Deus tem-lhes providenciado tudo. E finalmente Deus trouxe-os até Ele. Ele ainda não os levou à terra prometida, mas a prova de que Ele é fiel é que eles chegaram até ali, eles chegaram até Deus. Eu creio que o que Deus está a dizer aqui é ainda mais profundo do que simplesmente à terra prometida. E é o que vemos nos versículos seguintes. O propósito de Deus não era simplesmente transportá-los de uma terra para a outra. O propósito de Deus era... o coração pode mudar de lugar, mas o coração precisa de mudar, não é? O propósito de Deus era levá-los a uma terra onde eles viveriam na sua presença. E isso já começa aqui neste monte, no Monte Sinai. E isso é o que Deus quer no versículo seguinte. Israel, vocês já viram o que eu fiz? É para entrar nesta aliança comigo? Se sim, então isto é o que significa no versículo 5. Vocês são a minha propriedade exclusiva. E o mesmo para nós, para aqueles que estão em Jesus, para todos aqueles que se identificam com Ele e recebem as suas promessas através do sacrifício na cruz. A chamada é para sermos, de entre todos os povos, aquele que é de Deus. Na realidade, Deus diz que toda a terra é dele, não é? Mas Ele quer Israel, a igreja, que seja o seu representante, o seu reino de sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que administram, que proclamam, que oferecem a presença de Deus a toda a terra. Deus quer que cada cristão seja um. E esse é o seu plano para proclamar a glória do seu nome. Israel, é para avançar? É para isto que eu vos libertei. Para serem a minha propriedade, que proclamam o meu nome. Moisés leva estas palavras ao povo e o povo concorda. O povo diz: we're in. Vamos nessa. Israel reassume a aliança que Deus prometeu a Abraão, de um povo que viesse dele, que seria abençoado por Deus e que através disso abençoaria todas as nações. Então esta foi a parte mais densa, por assim dizer, do sermão. E como vimos, há muita coisa profunda contida nestas palavras. Mas a verdade é esta: Deus quer um povo para si. É isso que Ele quer dizer quando diz que é para ter um relacionamento com Ele.
É isso que nós queremos dizer. Estamos numa aliança com Deus. Somos dele, fomos resgatados por ele. E somos chamados por ele a responder em obediência, proclamando o seu nome. Agora, no resto da passagem, vemos Deus a iniciar a sua aproximação, literalmente ao povo. É para avançar, então Deus vai aparecer. E agora é que são elas. Então, no próximo ponto. Então, preparem-se, porque o Senhor está a chegar. E esta é a primeira de duas ocasiões em que Deus e Israel se aproximam fisicamente no Êxodo. Há 2 episódios de mediação, de aproximação. Hoje, no capítulo 19, é mais acerca de trazer Deus até Israel. Israel, este é Deus. No capítulo 24 é mais acerca de Israel até Deus. Deus, este é Israel. Então, nesta primeira parte, Israel vai conhecer quem Deus é ao Deus se aproximar. Deus vai descer ao topo da montanha. Notem a ironia, não é? Deus é tão grande que tem de descer para chegar ao topo. E Moisés vai subir. A certo ponto, Israel vai chegar perto. Isso acontece no versículo 17. Eles chegam ao limite de onde eles podem ir, até à base do monte. Mas Israel precisa de estar preparado. E isso passa pelo que acontece nos versículos 10 a 15. Eles precisam de estar preparados. Deus vai se aproximar e vai se tornar um terreno perigoso para a sobrevivência. Eles precisam de limites e de estar preparados fisicamente, porque Deus é perfeito. Ele é santo e Ele está a chegar. Então Moisés purifica-os. Eles próprios devem se manter neste estado de limpeza que estão agora, depois de lavados. E o versículo 15 está aí porque quer homem, quer mulher se tornavam ritualmente impuros depois de relações sexuais. Não porque era algo pecaminoso, mas porque no Velho Testamento, em vários contextos, a limpeza física era uma condição para estar na presença de Deus. Dizem que é importante dar uma boa impressão em primeiros encontros. Porque primeiras impressões deixam um impacto duradouro para o futuro. Nós buscamos muitas pistas. Continuar ou não continuar? Bem, a Patrícia está ali, mas ela deixa-me confessar que ela estremeceu de medo no nosso primeiro encontro. Quando antes de irmos para o restaurante, ela foi ao multibanco levantar dinheiro, aí de nervosa, e após 3 tentativas falhadas, a máquina comeu-lhe o cartão. E foi aí que eu sarcasticamente sugeri que ela tinha feito tudo de propósito para que eu pagasse a refeição. E a razão pela qual ela estremeceu foi que eu não demonstrei muito bem que era sarcasmo. Aí ela pensou que eu estava mesmo a pensar aquilo. Digamos que o nervosismo levou a melhor para os dois naquele encontro. E nesta passagem há muito estremecimento. Deus está a chegar e tudo treme. O primeiro a tremer é o chão. Versículo 16, há todo tipo de manifestações visuais, auditivas, físicas. Um dos anciãos da igreja onde eu estava em Inglaterra, ele comentava que se o céu tivesse um departamento de efeitos especiais, era como se Deus tivesse pedido para pôr tudo no máximo. Pessoalmente, eu acho graça à descrição de Moisés. A experiência é tão intensa que ele diz que havia trovões e relâmpagos. Normalmente, se ouvimos o trovão, nós vemos o relâmpago, né? Mas Moisés quer mesmo que sintamos a magnitude do que está a acontecer. É que Deus está a pisar em terra firme. Deus está a chegar. A versículo 18, todo o monte fumega. E não é de fogo em baixo, é fogo que vem de cima. Todo o monte tremia grandemente. O barulho de trombeta aumenta constantemente. E há um diálogo entre Moisés e Deus a acontecer. Só que daí a 30 anos o povo não se vai lembrar do diálogo. Ele vai se lembrar da dor do ouvido por causa dos trovões que saíam da boca de Deus. Toda a criação parece explodir. O Deus que os salvou e que tem ouvido falar pela boca de Moisés está-se a aproximar. É uma cena assustadora. A terra estremece. Mas há ainda mais estremecimento a acontecer no próprio povo. O autor deliberadamente usa a mesma palavra para as duas coisas. Para o povo e para a terra a estremecer. Há uma razão entre o estremecer da terra e do povo. Há um livro que eu tenho lido nos últimos anos que me aconteceu a entender o significado disto. Na realidade eu perdi o primeiro, mas estava a gostar tanto que eu tive que encomendar um segundo. E este livro, Deus de Todas as Coisas, ele tenta-nos mostrar como toda a criação não só comunica coisas sobre Deus,
mas como ela também está lá para esse fim. E um exemplo clássico é Deus não olha para a criação, ele vê pais e pensa, que interessante, pais, eu sou um bocado parecido com pais, vou-me manifestar às pessoas como pais. É ao contrário, Deus é pai e por isso os pais existem. É por causa disso que pais podem mostrar algo acerca de quem Deus é. E ele tem um capítulo sobre terremotos que nos ajuda a perceber esta passagem. E ele diz: creio que terremotos representam algo mais profundo por trás do temor e da voz majestosa. Terremotos estão associados à glória de Deus. Glória, no sentido, é peso, gravidade. Falar de glória em termos bíblicos não é só acerca de beleza, mas também do quão substancial, pesado algo é. Considerem, o que acontece quando algo mais pesado, denso, desce sobre algo mais leve e fraquinho? A deslocamento. Quando salto para uma piscina, causa um pequeno marmoto. Quando deixo cair um bocado de rocha num lago frio, causa um gelo moto. Não sei se isto existe. A coisa fraca é obrigada a se ajustar em torno do peso da glória. Então, o que acontece, e ele continua, o que acontece quando a glória de Deus desce sobre o Sinai? Um terremoto. Força a terra a se reorientar em volta dele. A terra treme à chegada de algo mais glorioso e pesado. E o salmista conhece esta dinâmica ao imaginar Deus a reinar no santo monte. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins, estremece a terra. Quando o rei desce à terra, o povo treme. Mas Deus está a descer porque ele quer se encontrar com o povo. Até aqui o povo não se podia aproximar da base da montanha, mas agora eles foram consagrados por Moisés e eles podem chegar perto da base agora. Então, o último ponto é para que estejam prontos, vocês precisam mesmo de duas coisas. Então, a primeira coisa que eles precisam, versículo 21 a 25, é de um temor grato que respeita os limites. A situação aqui é tão delicada para o povo de Deus que ele quer garantir que eles percebem mesmo os limites que foram postos. Tanto a limpeza deles como a distância certa são importantes aqui porque significam sobrevivência. Nós vemos nos versículos 12 e 13, aí nos versículos 21 e 22, que o perigo é sempre para o povo, que eles se aproximem ou que eles façam algo que significa que Deus vem até eles, o perigo é sempre para eles. E já começámos a pensar que este é o nosso Deus, o Deus com quem entramos no relacionamento, aqueles que são dele. Mas talvez tenhamos começado a pensar, como assim é preciso limites? Deus é assim tão picuinhas que precisa destes limites todos. Será que isto quer dizer que Deus é mau? Que a sua presença crua significaria a nossa morte? Não, quer dizer que Ele é imensamente glorioso e é para o bem do povo que Deus está a uma distância de segurança. Dito isto, a surpresa desta passagem é que Deus quer chegar tão perto e de forma tão pessoal do povo. Mas isso não seria possível sem a presença de uma personagem importantíssima no livro de Êxodo. O único homem que pode ser o mediador. Este não tem sido um relacionamento de duas partes, Deus e Israel. Tem sido de três, Deus, Israel e Moisés. Alguém que aponta para Jesus. E outra vez neste livro laranja, ele diz o seguinte: os terremotos também estão associados com o Evangelho. Os dois eventos mais importantes e esperançosos da história, a crucificação e a ressurreição de Jesus, foram acompanhados de terremotos. Quando o rei da terra morreu, esta tremeu e rochas quebraram-se. Quando ele ressurgiu na manhã do terceiro dia, o mesmo aconteceu. Os dois terremotos levaram a temor nos presentes e de formas diferentes manifestaram a glória de Deus. Mostraram que o Senhor não era só maior e mais pesado que a terra, mas mais forte que os nossos mais poderosos inimigos, pecado e morte. O príncipe da glória morreu e causou um pecado moto. O rei da glória ressurgiu e causou um morte moto. E esta é a segunda coisa que nós precisamos, do nosso mediador. E não sei se repararam, e se calhar foi um bocado a traquina da minha parte deixar para o fim, mas o quão presente está Moisés em toda a passagem, em tudo para o povo. E são tudo imagens que nos ajudam a perceber o papel de Jesus por nós. Moisés fez ao povo e Jesus a nós o seguinte, no versículo 3,
ele fala intimamente com Deus. No versículo 7, ele fala connosco em nome de Deus e convoca-nos a um relacionamento com Deus através dele. Após nos lavar pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus consagra-nos. Ele santifica-nos para estar na presença de Deus. No versículo 14. Ele marca os limites de forma que só Ele é o mediador e nós não temos de arriscar chegarmos a Deus sozinhos e sem representante. Versículo 12. Ele traz-nos pela mão, agora limpos, à presença de Deus. Ele dá-nos o arrependimento de que nós precisamos, que nos limpa, no versículo 17. E Ele fala a nós de forma acessível, para que percebamos as palavras gloriosas que Deus lhe comunica, no versículo 25. Para o povo, tudo foi e é possível através do papel de Moisés. E para nós, e na realidade para eles também, tudo é possível através de Jesus. Nós não precisamos de outro mediador. Não há outro mediador. E sem querer ser spoiler, sem querer dar demasiado do que vem a seguir, na próxima semana vemos que o povo reagiu com temor à voz de Deus, que eles ouviram na forma de trovões. E podemos pensar que isto é negativo, porque o povo preferiu a distância do que a proximidade deste Deus assustador, mas há algo de bom aqui. O plano de Deus, e nós vimos no versículo 9, era de fazer com que o povo acreditasse e dependesse de Moisés. E esse plano foi bem sucedido. A reação do povo foi correr para o seu mediador. Nós queremos Moisés, que ele seja o nosso mediador. E deve ser essa também a nossa reação. Vou só ler um versículo do próximo capítulo 20, versículo 20. Aí notem a linguagem: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. Deus quer que eles temam a Deus e que por isso não tenham medo dele. Deus quer que haja um temor que dá graças ao glorioso Deus que se aproxima. Um temor que por causa disso se agarra a Jesus. Para que possamos continuar nesse relacionamento achegado a Deus, através de estarmos achegados a Jesus. Agora Deus deu-nos um mediador. Isso significa duas coisas para nós, né? Nós não chegamos a Deus sozinhos. E ainda bem, nós não resistiríamos se não reconhecêssemos que não podíamos chegar a Ele por nós próprios. Quando assumimos a proximidade a Deus e achamos que podemos viver a vida cristã à nossa maneira, eu não preciso da igreja, eu não preciso desta mensagem de salvação que diz que há algo de errado comigo e preciso de resgate. Certeza que Deus não se importa. Nós temos de certeza que Deus não se importa que eu defina as coisas da minha maneira. De certeza que Ele não se importa que eu defina as regras deste relacionamento amoroso. Ou que eu decida o que fazer com o meu corpo. Ou que eu decida se pago impostos ou não. Ou se vejo este filme ou não. Sempre que fazemos isto, estamos a assumir que de alguma forma nós podemos subir ao monte sozinhos. Nós podemos um dia chegar à presença aterradora de Deus e sobreviver sozinhos. E esta era a convicção de Lucas, lembram-se, no início do sermão. Ele só tem de fazer aquele atozinho de pedir perdão e está tudo bem. Ele decidiu as suas regras, ele decidiu que era assim. Ele não pensou quem Deus é, que a presença dele é aterradora, ele precisa de um mediador. A segunda coisa é que não somos nós quem escolhemos o mediador, né? Ao pensar que Deus não é assim tão perigoso, nós também podemos cair na tentação de pensar que podemos escolher quem é que vai ser então o mediador. Mas só Deus faz isso, não nós. Não é a igreja que escolhe sequer. Deus escolheu o nosso mediador para que fosse o seu Filho Jesus. E a Bíblia é tão clara sobre isso. A Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E não há reticências. Não há intermediários nem pessoas que levam as nossas orações mais perto, aos que nos garantam perdão dos pecados. Nem outros, nem nós próprios, só Jesus. Então, que povo é que pode sobreviver a um relacionamento com Deus que se quer aproximar de nós? A resposta deste texto é um povo com temor grato, que tem um homem que os consagre, o Senhor Jesus, que os traga, que os guarde, enquanto Deus perigosamente se aproxima, mas bondosamente se aproxima. Eu vou terminar só lendo brevemente em Hebreus, não precisam de abrir, eu vou só ler
E os irmãos podem usar, se quiserem, na vossa meditação esta semana. E este texto diz-nos que, na realidade, nós já experimentámos algo tão ou mais grandioso e pesado e glorioso que o Sinai. E por isso podemos e devemos reagir com mais temor e com mais moleza no coração. E diz assim, Hebreus capítulo 12, eu vou ler alguns versículos. Então, ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que os ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Assim, mesmo o animal, se tocar no monte, será apredejado. Mas tendo chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogénitos registados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Deus nos abençoe.